Paralelismo. Paralelismo é um tópico. Eu já falei para vocês algumas vezes sobre paralelismo. Paralelismo é quando as estruturas elas são colocadas de forma equivalentes, ok? Paralelismo. O processo de paralelismo, vocês precisam ficar muito atentos a duas estruturas. A primeira estrutura é a preposição. E a segunda é o artigo. Bom, a preposição, ela não tem obrigação de paralelismo, tá? Sem obrigação. Pode aparecer apenas no primeiro elemento. O artigo tem obrigação. Pois semanticamente, eu vou colocar semântica. Eu vou colocar para vocês visualizarem. Pois semanticamente os elementos em paralelo precisam ser equivalentes. Vou explicar o que Marcelo me pediu agora. Eu vou escrever aqui mesmo. Tem um espacinho aqui. Bom, eu gosto muito de trabalhar com o verbo gostar. Então, se vocês assistirem a uma outra aula minha sobre esse conteúdo, vocês vão perceber que eu sempre repito o verbo gostar, porque vocês utilizam mais o verbo, é mais claro de ser observado. Se eu digo para vocês que eu gosto de maçã, manga e banana, eu posso também dizer que gosto de maçã, manga, de manga e de banana. Eu não preciso repetir a minha preposição em todos os elementos. Paralelismo, eu tenho essa noção de paralelismo porque o verbo gostar aqui, ó, ele está ligado a três estruturas, que é maçã, que são maçã, manga e banana. Elas são equivalentes, essas estruturas, porque elas se relacionam com o verbo exercendo a mesma função sintática. As três são objeto direto do verbo, indireto do verbo gostar. As três são substantivos. Porque quando eu tenho uma lista, eu tenho que ter mesma classe gramatical e mesma função sintática. O verbo gostar, ele pede o de. Esse de, que é a minha preposição, eu não tenho a obrigação de colocar nos três elementos, de anteceder os três elementos. Eu tenho a obrigação de apresentá-lo somente no primeiro e compartilhar essa primeira preposição com as demais. Deu para entender direitinho? Deu para entender? Se eu tenho, no entanto, a observação de paralelismo ligada, vou colocar verde, ligada a um artigo, eu não posso dizer que eu gosto da maçã, manga e banana, posso? Eu não posso dizer que eu gosto da maçã, de manga e de banana, posso? Se eu ponho o artigo no primeiro, eu tenho que colocar o artigo nos demais. Mesmo que não fique gatinha a construção, porque na de cima não fica gatinha, fica. Eu gosto da maçã, a manga e a banana. Fica gatinha? Não, mas eu tenho que colocar. Diga. Nessa colocação da maçã, a manga e a banana. Não fica gatinha. Mas pela regra de paralelismo, se eu apresento o artigo na primeira, eu tenho que apresentar o artigo nas demais. Mas a minha preposição ela pode ser compartilhada.
Fica gatinha a frase? Não. Mas de acordo com a norma de paralelismo, é isso que tem que acontecer. E aí, ligado a esse processo do paralelismo, está o processo... Não. Só tem a preposição. É. As duas formas estão corretas. Exatamente. Só que a gente tem que perceber que a preposição não tem a obrigação de aparecer em todas as estruturas em paralelo. Mas o artigo tem a obrigação de constar em todas as estruturas em paralelo. Porque o artigo ele vai mostrar para mim... olha que coisa genial. Tem uma frase muito legal. Já fizeram? Já anotaram aqui? Do paralelismo. Para a crase, olha que legal. Vi uma questão uma vez que me chamou muita atenção, que era de concurso até fraquinho. O verbo preferir é um verbo muito apresentado no processo de regência, tá? Porque normalmente nós temos uma regência inadequada. Nós dizemos que preferimos algo, eu prefiro uma coisa do que outra. Isso aqui é inadequado. A regência adequada é você prefere uma coisa a outra coisa. Então você tem aqui o encontro desses 50% para a ocorrência de crase, porque encontrou o primeiro fonema A. Correto isso, não está correto? Não está? Eu falei sobre isso, sobre os 50%, a regra de crase da fusão dos 100%. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, prefiro doce. Peraí. Ok, estava pensando num termo masculino. Café a água. Está adequado? Por quê? Porque falta um acento. Perfeito. Porque apesar de eles serem, eu prefiro café a água, eu tenho dois termos que estão se relacionando com o verbo preferir. Se eu prefiro uma coisa, essa coisa tem que estar determinada para esta outra coisa que está determinada. Então, eu só não vou estabelecer a identificação da determinação se eu generalizar. Se eu não quiser generalizar, eu tenho que colocar um artigo no café, não tenho? Eu prefiro o café, e aí aqui eu vou preferir um café específico a uma água específica. Então, tem que ter esse equilíbrio das informações. Havendo o O, acento grave. Sem o O, eu posso colocar acento grave? Não entendi. Claires. Eu prefiro o pai à mãe. Eu sei qual é o pai? Eu sei qual é o pai? Não sei, não? Reflita. Não é só, é porque ele me faz pensar. O O, ele me faz pensar nessa determinação. Tá? Eu prefiro o pai à mãe. Eu prefiro o aluno à aluna. Eu sei qual é o aluno? Eu sei qual é o aluno, porque se eu estou estabelecendo uma preferência em relação a ele, eu sei qual é ele. Se eu não puser o O aqui do aluno, que eu achei que foi um exemplo melhor, prefiro aluno à aluna. Eu não estou falando sobre alunos e alunas específicas, eu estou falando sobre uma ordem mais generalizada. Eu prefiro aluno do sexo masculino a aluna do sexo feminino, lógico, né? Eu tenho aqui, nessa estrutura, uma especificação. Então, ele tem que estabelecer um equilíbrio. Se eu tenho aqui a especificação, dentro aqui dessa estrutura, eu tenho um A mais A. Então, eu posso ter acento grave. Mas nessa estrutura, em que eu não especifiquei o aluno, eu vou poder colocar acento grave antes da aluna? Não. Então, se eu ponho um acento grave, eu tenho um erro.
Só que, normalmente, o que vocês buscam analisar quando há uma questão ligada a acento grave? Vocês buscam analisar só um lado. Vocês veem esse A dos 50% e vocês não amadurecem os outros 50% que estão sob a responsabilidade de um artigo. E ponto final, né? E não é assim, porque o processo de paralelismo, ele precisa ser muito respeitado. Tem de ter o artigo. Se as estruturas estão em paralelo, elas precisam ser equivalentes. Aí lembram da informação acerca do artigo aqui, ó. Paralelismo é quando há uma necessidade de estabelecer equivalência entre as estruturas que compõem uma frase. De acordo com a necessidade de paralelismo, caso o primeiro elemento tenha um artigo, é exatamente o que eu coloquei antes. Os demais também devem ter, para conservar a equivalência dos valores. Exemplo, pedir ajuda ao pai, mãe e tio. Errada, porque eu tenho que pedir ajuda ao pai, à mãe e ao tio. E aqui, olha, com acento grave. Porque as estruturas estão equivalentes. O legal, no entanto, é você pegar uma frase como aquela do verbo preferir, em que eu não tenho exatamente a mesma função sintática. Eu tenho dois complementos do verbo. Só que um é complemento direto, o outro é complemento indireto. Mas não deixam de ser objetos. Se não deixam de ser objetos que devem estar em equivalência semântica e sintática, mas sobretudo semântica no caso do verbo preferir, eu preciso estabelecer essa relação. Prefiro café à água, é sem. Porque não tem o artigo. Prefiro o café à água, é com. Mas prefiro café à água, é sem. E a gente precisa amadurecer muito isso. E veja que não há um aspecto de informação, não há um tipo de informação que a gente consiga esmiuçar tão detalhadamente quando o assunto é só crase. Porque crase, a gente tem outras questões para analisar quando o assunto é crase. Mas quando o conteúdo é artigo, nossa. E eu tenho certeza absoluta. Aluno online, por exemplo, ele quer pular determinados conteúdos por julgar que não são necessários. Então, vendo lá artigo, ele pensa, vou assistir uma aula de artigo? Pensa que é bobagem, e não é bobagem. É uma das aulas mais importantes para você entender o processo de acento grave. Entender mais profundamente, de forma mais madura. Eu acho que agora vem um exercício e depois é numeral. Tentem fazer esse. Bom, em Buenos Aires, os argentinos sacaram 645 milhões em depósitos denominados em dólar dos bancos privados locais na primeira semana que se seguiu a uma medida do governo para dificultar a compra da moeda norte-americana por pessoas físicas e jurídicas. O número publicado pelo Banco Central argentino no dia 13 de novembro indica que a medida causou tensão entre os argentinos e os levou a agir como em tempos de crise, quando normalmente intensificam a compra de dólares ou sacam recursos do sistema bancário. Antes de a medida ser anunciada, em 31 de outubro, os bancos privados contavam com depósitos no valor de 14,833 bilhões, segundo o Banco Central. 13 é a linha, tá? Argentino. 5 dias depois, a quantia havia caído para 14,188 bilhões, 4,3%. Na mesma semana, os depósitos em peso cresceram 4,2%. No que se refere a aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens seguintes. Aqui é uma questão que traduz o que eu estava falando para vocês, que tem sido hoje bastante recorrente, não somente para o CESP, mas para a SES Gran Rio, para algumas outras. Não, mas não é de áudio, não. Não é para propagação, não. É só para gravação. Quer que eu fale mais alto? Não, chegue mais para perto. Eu vou tentar falar mais alto, que eu diminui o tom mesmo. Inconscientemente, eu diminui o tom. No que se refere a aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens seguintes. Na linha 10, é possível a substituição de
de a por da, que é aqui, ó, apesar de a medida, que é justamente o que eu falei para vocês. Isso aqui é notinha de rodapé. Você não estuda esse tipo de referencial, viu, Clarice Maria? Você não estuda esse tipo de referencial quando está estudando sintaxe, morfologia, porque não é uma informação tradicional. E como você não estuda artigo, você não vê essa informação. Tá? Eu posso substituir o de a por da, sem que se altere o sentido do texto. O sentido e a correção gramatical, para ficar mais inteira, deveria sentido e correção gramatical. Eu tenho a medida, ela foi anunciada. Sujeito de um verbo no infinitivo. Não pode haver contração. Norma culta exige, por conseguinte, que essa estrutura esteja... Exatamente. É errado. Para ficar mais correta a assertiva, ele deveria colocar sem alterar o sentido do texto e a correção gramatical. No momento em que eu altero essa estrutura, eu estou dizendo para o meu interlocutor que a estrutura medida não é sujeito. E se eu estou dizendo para ele que não é sujeito, qual é o sujeito? Se eu não sei identificar o sujeito, eu tenho um comprometimento no sentido. Apesar de a assertiva não estar tão belamente formada, nós temos que considerar essa referência gramatical para a compreensão do texto. Sem sujeito, sem sentido. Entendeu? Não, é porque aqui é o número da linha. Que eu tirei o número das linhas, mas ficou justamente essa aqui. A próxima classe gramatical, extremamente interessante também para algumas observações relacionadas à concordância verbo-nominal, é a classe gramatical dos numerais. O que é o numeral? É uma classe, é uma palavra que dá a ideia de quantidade exata. Ele quantifica o substantivo. O legal do numeral é que, apesar de ele quantificar o substantivo, ele nem sempre vai se ligar ao substantivo. Às vezes ele está na própria posição do substantivo. Como acontece, por exemplo, com os numerais coletivos. Já ouviram falar dos numerais coletivos? A maioria de nós não. Mas nós usamos muito. A palavra dezena me dá a ideia de... Então, quantidade exata, um numeral coletivo, só que ele é sempre utilizado em posição de substantivo. Tá? Eu tenho ambos. Ideia de dois, ideia também de coletivo. Século, ideia de 100, coletivo. Só que século, dezena, centena são numerais que indicam para mim uma ideia de quantidade exata em conjunto, mas são sempre apresentados em uma posição de substantivo, por isso precedidos, inclusive, de artigo. O século XX, por exemplo. Século, numeral. Numeral substantivado. Ó, o acompanhamento aqui do meu artigo. Deu para entender direitinho? Algumas curiosidades sobre os numerais. Deixa eu ver se eu começo as curiosidades aqui. O numeral, ele tem um critério semântico. Não, aqui é advérbio. Tenho que abrir para o numeral mesmo. Ok. Bom, primeira observação sobre os numerais são aqueles numerais que indicam uma ideia de fração ou uma ideia de multiplicação. Fração e multiplicação, tá? Por que eles são importantes para nós identificarmos? A palavra metade dá ideia de fração ou de multiplicação? Dá ideia de fração. Então, é um numeral fracionário, tá? Esses numerais fracionários, eles vão ter uma relação partitiva. Rose, como assim? A metade ela é constituída sempre por uma coisa, né? É a metade dos alunos, a metade do conteúdo, a metade das carteiras, sempre numa relação de parte, identificando o que constitui essa estrutura. Então, quando eu falo, por exemplo, metade dos
alunos. Vou fazer uma homenagem à aula de hoje, porque metade não veio. Vocês viram aí? Depois eu não quero dar aula. Metade dos alunos não veio ou não vieram. Qual é o sujeito? Pois é, não é. O que é sujeito? Elemento sobre o qual se informa algo, é uma estrutura que não pode ser precedida por preposição, salvo em casos em que ele é sujeito de um verbo no infinitivo, mas nesses casos ele não pode contrair. Então aqui dos alunos não pode ser sujeito. Mas o que constitui essa metade? Os alunos. Então eu tenho uma relação partitiva, ok? Alunos é o que integra a metade. Ser, andar, correr, nadar, sermos, andarmos, também é infinitivo. Esse termo metade aqui é o núcleo do sujeito. A concordância, a regra de concordância básica é de que meu verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra básica de concordância. Mas em um sujeito partitivo, ele pode concordar com a sua parte. Então, dizer o veio concorda com o núcleo. O vieram concorda com a parte. Isso aqui, algumas gramáticas, não todas, tá? E alguns materiais também, não todos. Muito menos material para concurso público do que gramática. É mais fácil você encontrar essa informação em gramática do que em material para concurso público. A concordância com sujeito partitivo. Ela é feita ou com o núcleo ou com a sua parte. E isso acontece muito com os numerais fracionários, que identificam sempre uma relação de parte que integra, tá? Os multiplicativos na mesma questão. O dobro de candidatos será matriculado ou serão matriculados. Dobro é o núcleo e dos candidatos é a parte. Então, meu verbo vai poder concordar ou com o núcleo ou com a parte. Um outro tipo de fracionário é a identificação de um terço. Um terço dos candidatos. Faltou ou faltaram? Tanto faz. Porque um terço é constituído por candidatos. Ele vai poder concordar ou com a estrutura um terço, que vai requisitar o singular, ou com a estrutura dos candidatos, que não é o núcleo. O núcleo é um terço. Deu para entender direitinho? Ou com sua parte. Ou com sua parte. Os dois estão corretos. E exatamente. Eu posso ter as duas. Agora, tomar muito cuidado, não é o caso da Carlos Chagas, que já coloca a frase e pede para você identificar se está correta ou incorreta. É o caso, por exemplo, da César Rio, que quer que você analise qual é o núcleo. Ele pode perguntar assim, a concordância com o verbo no plural deve-se ao fato de o verbo estar concordando com o núcleo do sujeito. Verdadeiro? Falso. E é falso só por causa dessa observação do núcleo do sujeito. Ele concorda com a sua parte. Exatamente. Essa parte, em termos de função sintática, ele pode dizer que a concordância está adequada por se tratar de uma concordância com o adjunto adnominal em uma relação de sujeito partitivo. Verdadeiro? Verdadeiro. A parte de um sujeito partitivo é a função de um adjunto adnominal. E é inerente. Não é qualquer metade. Ele especifica qual é o tipo da metade.
Te traumatizou. Mas nunca mais você esquece. Nunca mais você... A gente tem duas formas de aprender. Não, a gente tem uma forma de aprender. A gente aprende mesmo com trauma. Por isso que fazer exercício é importante. Porque quando você faz o exercício e erra, você acaba internalizando o processo. Fazer uma prova é relevante nesse processo de se preparar para concurso público. Você tem que fazer várias provas, porque senão você não consegue mensurar tempo, impor uma resolução. Sim. Uhum. Pode, até a palavra dezena. Marcelo, foi bom você trazer a questão da palavra dezena, por exemplo, porque você traz a ideia do coletivo. Substantivos coletivos e numerais coletivos, eles são sempre constituídos por parte. Aí você encontra na regra de concordância essa observação acerca dos substantivos coletivos, que podem ter uma concordância com o verbo estabelecida ou com o núcleo, o próprio substantivo, ou com a sua parte. Como, por exemplo, o grupo. O elenco de atores foi convocado ou foram convocados? Os dois. Porque elenco também tem uma relação partitiva. Que elenco é grupo constituído por atores. Então, você acaba podendo fazer essa concordância. Fica estranho. Mas nem tudo que está correto é gatinho. A gente tem que sinalizar. Porque a gente pega a regra básica, e eu vou responder a sua questão partindo aqui da regra básica, tá? Aí está errado. A regra básica é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra básica. Então, vocês aprendem a identificar o núcleo do sujeito. Aí, quando o elenco de atores jovens está disponível ou estão disponíveis. Bom, por que eu posto os dois? Porque apesar de o núcleo do sujeito ser o termo elenco, mas elenco é um substantivo coletivo. Como é um substantivo coletivo, ele sempre vai dar uma ideia de partitivo, tá? De parte. Esse elenco é constituído por atores jovens. Então, aqui é a relação partitiva. Isso só será possível quando houver essa relação partitiva. Ok? O meu verbo, ele pode concordar com o núcleo, no caso, elenco, ou com a parte, no caso, atores. É muito comum, por exemplo, em uma prova estilo CESP, eles pegarem o verbo e colocarem lá. Está na linha 1, pode ser substituído sem comprometimento gramatical. Pode ser substituído sem comprometimento gramatical por estão. A primeira coisa que vocês pensam é o seguinte: vou colocar errado. Não vão para o texto para analisar se existe ou não uma relação partitiva e, pegar o singular e substituir pelo plural, você pensa logo que é um equívoco, mas eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso em uma relação partitiva. Isso só vai acontecer numa relação partitiva. E não é uma questão de ser gatinho, tá? É uma relação mesmo de você ter a obrigação de analisar a estrutura inteira e ver se essa relação partitiva é pertinente ou não. Uma outra observação interessante sobre... Ficou lento já? Sobre o numeral é em relação à concordância de gênero dos substantivos, dos numerais, a partir
da casa do milhar. Que dá o milhares. A gente nem sempre fala milhar. A gente fala normalmente milhares, tá? Aí na casa do milhar, do milhão, do bilhão, do trilhão. Quando eu tenho esse tipo de numeral aqui, eles são invariáveis em gênero. Então, quando eu falo, por exemplo, as milhares de crianças pelo mundo precisam de atenção. Essa frase está de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Não dá uma vontade de dar zorra de dizer que tá? Dá uma vontade de dar zorra de dizer que está. É invariável em gênero, ele vai ficar sempre no masculino. Porque quando eu digo que é uma palavra invariável em gênero, eu estou indo para o gênero predominante, que é o masculino. Então ela vai sempre ser apresentada no masculino. Os... E nós optamos por não colocar o artigo. Nós optamos por não colocar o artigo. Se colocar, tem de ser no masculino. Aí imagina só, essa estrutura aí sendo colocada. As milhares de crianças pelo mundo precisam de atenção em contraponto com... Comprei blusas rosas, por exemplo. Ou quero uma que está correta, mas não está gatinha. Fé, alegria e felicidade é sentimento humano. Vocês diriam que qual das três está errada? Não, vocês diriam qual das três está correta, aliás? Qual das três aqui, contando com as milhares de crianças? Qual está correta? Sim. Vocês diriam que qual está correta? Lá numa prova, né? Identifique a frase que está com a devida concordância verbo nominal. Aí eles colocam, em meio às 5 alternativas, colocam essas 3 construções. Vocês diriam que qual delas está correta? Correta, alegria e felicidade é sentimento humano. Estou confundindo as coisas. Vocês colocariam a segunda porque ele estranha? Ou porque sabem por que é a segunda? O problema todo é que às vezes a gente vai fazer uma prova e não sabe por qual razão. Você vai fazendo por eliminação. E é horrível marcar sem ter uma certeza, né? O que vai acontecer aqui? As milhares de crianças, nós já vimos que a partir de milhar é invariável em gênero. Então tem que ser os milhares. Porque você não tem a milhar, você tem o milhar. Você não tem a bilhão, você tem o bilhão. Então é uma questão de lógica mesmo, tá? É porque no contexto fica parecendo outra coisa, mas quando você pega o termo, você consegue perceber isso. Comprei blusas rosas é o que a gente falou sobre um substantivo que perde as características de um substantivo e por isso tem que marcar. Então é inadequado. Aqui, rosa. Porque rosa aqui é um substantivo? Não pode ser precedido por um artigo, que é indicação maior
de um substantivo. É um adjetivo. É uma palavra que, apesar de ser substantivo, está sendo utilizada com características de adjetivo. Ela perdeu as características de um substantivo. E aí você tem que pensar na perda de característica, não na ideia de caracterização, tá? Que é um substantivo... Do cinza que a gente fez, tem. Aí por que é essa... Ah, não. Aí você encontra essa terceira que é feinha, né? De todas, a mais feinha é ela. Tem uma regra de concordância que diz o seguinte: quando há uma ideia de gradação ou de aproximação semântica entre os termos que constituem o sujeito, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Vocês já viram quantas regras de concordância eu falei aqui hoje? Magra? Não é isso não, gente. É porque uma coisa é regra, norma culta, outra coisa é oralidade. Reparem só, alegria e felicidade são equivalentes. E estão no mesmo campo semântico. É um processo de gradação, é um processo de sinonímia, de aproximação. Aí, nesses momentos em que meu sujeito apresenta esse tipo de relação mais gradativa, de aproximação semântica, meu verbo pode ficar no singular ou no plural. Isso significa dizer que eu posso dizer que alegria e felicidade são sentimentos humanos, ou posso dizer que alegria e felicidade é sentimento humano. Eu posso as duas construções. O concurso não cobra, não opta pelo são. Ele opta pelo que é mais estranho. É. Por hoje é só, pessoas. Alegria e tristeza. Aí teria que ser são. Mas são equivalentes? Estão no mesmo campo semântico? Alegria é positivo, tristeza é negativo. Alegria é positivo, felicidade é positivo. Então, existe um processo de sinonímia, de aproximação, ou um processo de gradação. Porque primeiro a alegria, depois algo maior, que é a felicidade, por exemplo. Entendeu?